Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num material simplesmente fascinante, que desconstrói completamente a forma como a sociedade e até os profissionais de saúde encaram a recaída na dependência química. Nós vamos explorar a fundo o princípio da intolerância da recaída, uma obra de Pericles Zimmermann. É uma daquelas teorias brilhantes que exigem uma mudança radical de perspectiva, sabe? Ela simplesmente abandona aquele senso comum sobre como o adoecimento mental e a recuperação funcionam na prática. Para começar a entender essa virada de chave, vamos pensar no seguinte: um prédio desaba em um único segundo? Pensa bem naquela imagem clássica de um grande colapso estrutural. Aquele estrondo enorme e a poeira subindo, a destruição ali, repentina. Aos nossos olhos, parece mesmo que tudo aconteceu naquele exato instante em que a gravidade cobrou o seu preço, né? Mas, se a gente for perguntar para um engenheiro estrutural, a história é bem diferente. O prédio nunca cai naquele segundo. O desabamento, na verdade, começou meses, talvez até anos antes, com uma microfissura lá na fundação que ninguém investigou, com a ferrugem corroendo as vigas bem escondidinha dentro do concreto. Aquele barulho ensurdecedor no final foi só o resultado visível de um longo e super silencioso processo de deterioração. E é exatamente isso que nos leva à parte 1 da nossa análise: o colapso estrutural invisível. Aplicando a nossa analogia do prédio, a grande ilusão é a gente acreditar que a recaída acontece só no momento do uso da substância. Na verdade, a tragédia final é só a pontinha do iceberg. A verdadeira falha aconteceu de forma totalmente imperceptível, muito antes do consumo real. Isso traz a gente para um conceito absolutamente fundamental aqui: o sistema ideológico abstêmio, ou SIA. Mas o que é isso na prática? É o conjunto completo de crenças, rotinas, defesas mentais e valores que sustentam a sobriedade de uma pessoa. É a fundação do prédio. Quando alguém tem recuperação, toda essa arquitetura mental precisa ser reconstruída em bases muito firmes. Um tratamento que realmente funciona não pode focar só em evitar a droga ali temporariamente. É crucial monitorar e manter ativamente a solidez dessa nova estrutura. Porque, se esse sistema apresentar aquelas microfissuras, o colapso total é literalmente só uma questão de tempo. O que nos leva à parte 2, a pirâmide da recaída. Vamos dar uma olhada nos degraus dessa deterioração. Em vez de focar só no desabamento final, a gente precisa analisar a deterioração mental como um processo previsível, dividido em 5 degraus muito claros. Olha só, a recaída começa lá na base, com os chamados fatos permissivos. É aqui que surge um orgulho meio inflado, uma falta de flexibilidade e aquela falsa certeza de que está tudo sob controle. É a fundação começando a trincar. Aí, no segundo passo, vem os fatos estratégicos. Aqui começam as cogitações diárias de uso, a mente passa a sonhar com aquele alívio tóxico, criando uma enorme desorganização interna. O terceiro degrau são os fatos auxiliadores, que é um momento em que a pessoa passa a sabotar ativamente o próprio ambiente. Sabe aquilo de arrumar briga do nada ou se isolar? É tudo para gerar uma desculpa que justifique o uso lá na frente. O quarto passo é a reintoxicação emocional. Nesse ponto, a decisão de usar já está selada na cabeça da pessoa, levando a ações de risco deliberadas, tipo ir num bar sem ter nenhuma necessidade de estar lá. E, finalmente, o quinto e último degrau é a reintoxicação física, que é literalmente só consequência trágica de uma estrutura mental que já tinha tombado faz tempo. Para tirar isso do campo das ideias, vamos para a parte 3, o caso clínico de S. Vamos ver como essa gravidade toda funciona na vida real com a história de um paciente, um homem de 42 anos que ostentava maravilhosos 18 meses de sobriedade rigorosa. E ele tinha um baita orgulho da própria força de vontade. Mas a equipe médica percebeu que a fundação dele já estava rachando muito antes do incidente principal. Presta atenção nessa linha do tempo. 3 meses antes de usar a substância, ele já enfrentava aquelas cogitações diárias que a gente comentou, mas ele racionalizava e escondia tudo de todo mundo. Uma semana antes da sexta-feira fatal, ele fez um saque de dinheiro vivo no caixa eletrônico bem acima do que ele costumava tirar e no mesmo dia desviou o trajeto normal só para caminhar na frente de um antigo ponto de venda de drogas. Na cabeça dele, eram meras coincidências cotidianas. Mas quando o final de semana chegou, a recaída física se consumou não como um acidente infeliz, de jeito nenhum, mas como ato final de um colapso ensaiado meticulosamente. Diante desse evento, em vez de aplicar aquele tratamento convencional com consolo superficial, a equipe foi investigar o que a literatura abstemiológica chama de hiatos de proteção. O que são eles? São falhas profundas escondidas no sistema de autodiscernimento do paciente. No caso do nosso paciente S, ficou documentada uma desonestidade absurda consigo mesmo, uma autossuficiência extrema e aquela racionalização constante de cada pequeno erro. Toda essa autossabotagem foi alimentada justamente pela ausência de investigação ativa dessas fragilidades invisíveis, provando pra gente que o colapso não teve absolutamente nada de surpresa. E isso nos obriga a entrar direto na parte 4, o mito do mero lapso.
Vamos entender o perigo dessa banalização. Tem uma disparidade teórica muito gritante na prática clínica atual que a gente precisa encarar. Chamar um consumo pontual de mero lapso, sugerindo que é só um deslize inofensivo, algo super perdoável que faz parte do processo de cura, olha, isso bate de frente de forma até violenta com a realidade técnica do que é de fato uma recaída. Na prática real, esse evento representa uma falha estrutural gravíssima no sistema ideológico abstêmio, com consequências severas. Adotar esse termo mais leve de lapso oferece uma desculpa antecipada e passa aquela falsa sensação reconfortante de que a vida ainda está sob total controle, ignorando completamente aquela extensa pirâmide de degradação que a gente acabou de ver. Para a gente conseguir dimensionar o tamanho do estrago dessa minimização, o material traz dois conceitos que são chaves. Primeiro, o lastro abstêmio. Imagina que isso é a soma de todo o patrimônio material e intangível conquistado durante a sobriedade. São os laços familiares que foram recuperados, o emprego que foi mantido, a saúde restabelecida e, claro, o respeito próprio. É uma vida valiosíssima. E aí entra a dissonância patente, ou TDP, que é simplesmente o choque lógico brutal resultante da escolha de destruir toda essa riqueza acumulada em troca de usar a droga. Qualquer consumo, não importa se durou um dia ou uma semana, provoca um estilhaçamento devastador desse compromisso básico que a pessoa fez com a preservação da própria vida. E para colocar a gravidade disso na mesa de uma vez por todas, o ponto crucial se resume a um único número: 20. Quando a gente fala de risco químico, os danos não obedecem ao relógio de forma proporcional. Bastam apenas 20 minutinhos de uso intenso e reintoxicação física para que as consequências atinjam um patamar irrecuperável. É tempo mais do que suficiente para resultar numa overdose fatal, causar um acidente de carro catastrófico, ativar doenças psiquiátricas que estavam escondidas ou levar uma prisão em flagrante. Medir a gravidade da situação olhando só para o tempo de exposição ao uso é de uma miopia técnica gigantesca diante da letalidade que o problema traz. É por isso que chegamos à parte 5, a grande virada clínica da nossa análise: a verdadeira intolerância. A necessidade de ter uma intolerância rigorosa não é só conversa teórica, tá? Ela nasce direto da neurociência. Olha só essa analogia maravilhosa para ilustrar o que rola no nosso cérebro. O nosso sistema mesocorticolímbico, que é o nosso centro de recompensa, age igualzinho a um carro esportivo de altíssima potência, com o acelerador travado no fundo, sempre buscando prazer irracional, sem parar. Por outro lado, o córtex pré-frontal, nosso centro de planejamento e autocontrole, funciona como os freios desse carro. A dependência química grave simplesmente enfraquece esses freios de forma contínua, deixando os impulsos primitivos assumirem o volante. Se a abordagem do tratamento aceita de forma muito frouxa a ideia de um escorregão inofensivo, na prática biológica, ela está autorizando o paciente a dirigir esse carro desgovernado cada vez mais. E cada ciclo desse fortalece negativamente as trilhas neuronais do cérebro, cravando as raízes do vício através de uma neuroplasticidade totalmente negativa. Mas como a gente reverte esse processo, então? A solução magistral descrita na obra está no que se chama de duplo movimento. É preciso executar duas atitudes em paralelo. De um lado, você impõe uma intolerância clínica absolutamente profilática contra o processo da doença em si, recusando qualquer tipo de atalho ou complacência com o adoecimento. Mas, do outro lado, simultaneamente, essa abordagem super rígida de método precisa vir totalmente acompanhada de um acolhimento incondicional e profundo ao paciente. Trata-se de odiar o progresso da doença com extrema precisão técnica, mas abraçar e garantir segurança para o ser humano que está ali, vulnerável. Isso elimina toda aquela bagagem punitiva e moralista e dá lugar a uma análise que consegue escavar as falhas lá nas fundações sem transformar o paciente no seu pior inimigo. O resultado dessa mudança conceitual deságua nessa citação que, nossa, resume de forma brilhante a ética do tratamento. A verdadeira recuperação não se constrói com permissividade disfarçada de acolhimento. Permitir comportamentos autodestrutivos e fechar os olhos para as engrenagens ocultas de uma recaída só para manter uma suposta empatia passiva é algo que fragiliza não só a ética de quem cuida, mas destrói as chances da própria pessoa de reconstruir suas defesas íntimas para uma sobriedade de longo prazo. O que nos convida a fechar essa exploração toda com a provocação gigantesca. Com que frequência todos nós operamos como os arquitetos silenciosos das nossas próprias falhas no dia a dia, hein? Plantando armadilhas meses antes dos erros finalmente acontecerem?
Essa investigação super minuciosa que a epistemologia faz para as doenças graves pode e com certeza deve servir de espelho para nossa capacidade assustadora de autossabotagem em absolutamente qualquer área da vida, seja nas relações pessoais ou no trabalho. Quantos castelos de justificativas a gente constrói nas sombras até que as fundações venham abaixo de uma vez. Fica aqui o convite para a gente estar sempre escavando os nossos motivos mais profundos. Um super agradecimento a todo mundo que acompanhou a nossa análise e a gente se vê na próxima investigação.